Sodoma era uma cidade grandiosa, repleta de riquezas e extravagância. As ruas fervilhavam com mercadores, cidadãos e viajantes que vinham de todas as partes, atraídos pelo comércio e pelo luxo. Mas, por trás dessa prosperidade aparente, Sodoma escondia uma face sombria. Corrupção, orgulho e opressão reinavam ali, e o povo se entregava a prazeres e práticas que afrontavam a pureza e a vontade de Deus. A mulher de Ló havia se acostumado a essa vida. Ao lado do marido, que se destacava por ser justo, ela levava uma vida confortável em meio ao caos. Ainda assim, os valores da cidade haviam deixado suas marcas. Ela via em Sodoma um lugar de estabilidade e beleza, apesar das práticas obscuras que testemunhava diariamente. Sua casa, suas amizades e o conforto que o ambiente oferecia eram algo a que ela se apegava. Deus, observando a situação de Sodoma e Gomorra, decide que as cidades não podem mais continuar como estão. Sua decisão é tomada. Ele destruirá a cidade. Mas antes disso, envia 2 anjos a Ló, que logo anunciam a ele o destino da cidade e instruem sua família a fugir, sem olhar para trás. O aviso divino chega como um choque. Deixar tudo para trás parecia impossível. E a mulher de Ló sente, então, o primeiro sinal de conflito em seu coração. Podia ela, realmente, abrir mão de sua vida em Sodoma e confiar nas instruções dos mensageiros de Deus? A chegada dos anjos à casa de Ló foi inesperada e urgente. Eles trouxeram a mensagem com clareza. A ira de Deus estava prestes a cair sobre Sodoma e Gomorra. Fujam imediatamente e não olhem para trás, alertaram. As instruções eram diretas, e o perigo era real. A cidade que parecia tão viva e próspera seria reduzida a cinzas. Ló, percebendo a gravidade da mensagem, tenta convencer sua esposa e filhas da urgência. Ele fala com seriedade, insistindo para que se preparem. Mas a mulher de Ló hesita. Ela olha ao redor, fixando o olhar nos objetos e nas lembranças que acumulou ao longo dos anos. Sua casa, seus amigos, cada detalhe que compunha sua vida estava ali em Sodoma. Deixar tudo para trás era uma decisão dolorosa, e ela sentia o peso da dúvida. As palavras dos anjos pareciam surreais, e seu coração estava dividido entre obedecer e abandonar tudo o que conhecia. Porém, com o amanhecer se aproximando, a urgência dos anjos aumenta. Eles apressam Ló e sua família, quase que empurrando-os porta afora. A cidade já começava a demonstrar sinais da condenação que estava por vir, e o medo tomava conta de todos. A mulher de Ló segue com a família, mas a luta em seu interior cresce, dividida entre o desejo de permanecer e a necessidade de escapar. A ordem era clara: não olhar para trás. Ainda assim, para a mulher de Ló, parecia impossível não sentir o impulso de um último olhar. Com o amanhecer, a escuridão ainda pairava sobre Sodoma enquanto Ló e sua família se apressavam para fora da cidade. Os anjos haviam enfatizado que não deviam olhar para trás. Mas, à medida que avançavam, a mulher de Ló sentia uma inquietação crescente. Seus pensamentos voltavam aos momentos vividos na cidade, aos laços que havia cultivado e às coisas que valorizava. Cada passo afastava-a de tudo o que conhecia, e isso despertava uma sensação de perda profunda. A cidade que abandonavam estava mergulhada na decadência, mas, para a mulher de Ló, havia uma beleza peculiar naquela vida cheia de prazeres e familiaridades. Mesmo sabendo dos riscos, seu coração estava preso àquilo que considerava importante, e o desejo de olhar para trás se intensificava a cada instante. Suas filhas, ao lado dela, permaneciam focadas na ordem recebida, enquanto Ló liderava a família com passos firmes, confiando nas instruções divinas. Ele sentia a angústia de sua esposa, mas sua fé era maior que o apego ao que deixavam. Conforme avançavam, o som da destruição se tornava cada vez mais evidente. Uma fumaça espessa começava a subir ao céu, acompanhada de estrondos que ecoavam por toda a região. A mulher de Ló, tomada pela curiosidade e pelo sentimento de saudade, olhou para trás. Em um único instante, ela quebrou a ordem dada pelos anjos, rendendo-se ao impulso que não conseguia controlar. No exato momento em que desviou o olhar, seu corpo ficou imóvel, transformado em uma estátua de sal. Era como se o peso do apego ao passado tivesse a aprisionado para sempre, deixando-a presa à cidade que tanto amava. Ló e as filhas,
Percebendo sua ausência, sentem o impacto dessa perda, mas sabem que precisam continuar. A desobediência e o apego da mulher de Ló tinham se tornado um testemunho trágico da força destrutiva do pecado e da necessidade de obedecer à vontade de Deus. A imagem dela, transformada em uma coluna de sal, ficaria para sempre marcada na memória de sua família. Um símbolo de advertência contra o apego ao passado. Ló e suas filhas, ainda sob o impacto da perda, continuam sua fuga. O peso da ausência da esposa recai sobre Ló com uma intensidade dolorosa. Ele olha para frente, sem poder voltar, mas a imagem dela transformada em sal está gravada em sua mente. A ordem havia sido clara. Não olhem para trás. Agora, Ló entende a seriedade do aviso divino, não apenas como uma instrução prática, mas como uma exigência de fé e confiança completa em Deus. O som da destruição ainda ecoa ao longe enquanto eles se afastam das ruínas de Sodoma. A coluna de sal que restou de sua esposa agora representa não apenas o resultado da desobediência, mas a evidência de um coração dividido entre o passado e o chamado divino para a salvação. A tentação de olhar para trás havia revelado o peso dos laços que ela ainda mantinha com a cidade e com as coisas de lá. A transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal traz à tona o simbolismo poderoso do sal nas Escrituras. O sal tanto preserva quanto destrói, e aqui ele simboliza a prisão ao passado que ela não conseguiu deixar. Referências posteriores, como em Lucas 17:32, lembram a todos sobre a importância de lembrar-se da mulher de Ló, como uma advertência para aqueles que hesitam em abrir mão do pecado e de antigos apegos. Para Ló e suas filhas, cada passo é uma tentativa de aceitar a perda e de compreender o chamado maior. Eles veem que, ao hesitar em confiar e obedecer, o apego ao pecado pode se tornar um obstáculo para uma nova vida. Assim, a imagem da mulher de Ló é mais que um evento isolado. É uma lição poderosa sobre a importância de seguir em frente e confiar em Deus sem reservas. Esse evento se tornaria um lembrete eterno da seriedade das escolhas e das consequências que podem se desdobrar quando a fé é deixada de lado. Após a perda de sua esposa, Ló e suas filhas chegam ao abrigo seguro em uma pequena cidade próxima. A dor ainda pesa sobre ele, mas a fuga de Sodoma também traz um alívio por terem escapado da destruição que engoliu tudo que conheciam. Ló percebe que deixar para trás aquela vida, mesmo com o sofrimento, era parte do chamado de Deus para algo maior. Para suas filhas, a ausência da mãe e a perda da cidade deixam marcas. Elas experimentam a solidão, mas também entendem o propósito de Deus ao lhes dar uma nova chance de recomeço. A tragédia que viveram agora se torna uma lição profunda e um chamado para uma vida baseada na obediência e confiança. Ló, que antes se preocupava em sustentar sua família em Sodoma, agora se vê como responsável por guiar suas filhas numa vida nova e longe da corrupção e dos perigos que abandonaram. Essa mudança simboliza mais do que uma simples relocalização. Representa um rompimento com tudo aquilo que os afastava de uma vida de fé genuína. Ló compreende que, mesmo diante da dor da perda, a confiança em Deus é o caminho para uma vida plena. A lembrança de sua esposa permanece, mas ele agora entende que a salvação de sua família depende de um compromisso inabalável em seguir em frente. A história da mulher de Ló se tornou, ao longo dos séculos, um lembrete poderoso sobre os perigos do apego ao passado e as consequências da desobediência. Jesus, ao mencionar essa história em Lucas 17:32, resume o impacto espiritual. Lembrem-se da mulher de Ló. Ele nos alerta sobre a necessidade de abandonar tudo o que nos prende e impede de seguir o caminho de fé e renovação. Para os dias de hoje, a imagem da mulher de Ló presa no passado nos ensina a importância de abrir mão do que já não contribui para o nosso crescimento. Muitas vezes, o olhar para trás pode significar a resistência em abandonar velhos hábitos, relações prejudiciais ou qualquer apego que nos afaste de um propósito maior. Quando deixamos o medo e o apego nos dominar, estamos como a mulher de Ló, hesitantes em confiar plenamente na vontade de Deus. A vida de Ló e de suas filhas, ao se afastarem de Sodoma e se abrirem para uma nova vida, mostra que, apesar da dor e dos desafios, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Deus nos chama a avançar, confiando em Ele e em seus planos, mesmo quando tudo o que conhecemos precisa ser deixado para trás. Essa história convida o espectador a refletir. Quais Sodomas estamos sendo chamados a abandonar?
Quais apegos e hábitos antigos ainda nos prendem ao passado? A confiança em Deus requer coragem para deixar ir o que já não nos serve, e a determinação de caminhar em direção a uma vida transformada. Se essa história te impactou, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador e reflexões poderosas. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem.